Olá, eu sou o missionário Rodrigo Brito, aqui da Missão Amém, a agência missionária Evangelho para as Nações, em Funda, Angola, direto para a FMC TV no Brasil. É um prazer estarmos aqui pela primeira vez. Programa esse que vai ao ar todas as quintas-feiras, o programa Missão Vida, que sempre está aqui o pastor José Davi Pessoa apresentando. E hoje eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. Hoje esse programa vai ao ar com a presença do nosso amigo missionário Oscarito da Silva, que é o nosso convidado de hoje, para fazer aqui uma apresentação, para falar um pouco sobre a Missão Amém. Oscarito da Silva, que está desde o princípio, não é isso, Oscarito? Exatamente. Eu via nascer como um filho que você gerou e via crescer. Oscarito, em que ano, por volta de que tempo que começou a Missão Amém aqui na Funda? Bom, a Missão Amém, provavelmente aqui na Funda, começou de 2004, mas a Missão Amém está em Angola desde 1998, que a Missão Amém está em Angola. Isso já era no período ainda da guerra ainda, né? O período da Guerra Civil, sim, exatamente. O período da Guerra Civil, e foi um belo dia, foi convidado o pastor presidente, que já não está mais entre nós, pastor Remo Cristalo, e ele que trouxe essa visão para Angola. Foi em 1998 que, depois da sua visita em Angola no tempo da guerra, foi convidado a um pastor angolano para poder participar numa campanha evangelística. E depois desse encontro, depois dessa vinda dele para cá, para Angola, vindo da Itália, e ele viu a miséria na altura, via as crianças abandonadas, falta de escola e falta de nutrição. Então, naquele momento, sentiu-se no seu coração para poder fazer algo para Angola. E num belo culto do domingo, e ele prometeu que não voltaria em Angola se não fizer algo para o povo angolano. E naquele tempo ele voltou para a Itália, e lá na Itália ele era presidente do movimento evangélico da Itália. Então ele foi para lá, reuniu mais de 150 pastores evangélicos italianos, e ali onde nasceu a Amém. Amém quer dizer Agência Missionária Evangelho para as Nações. Então a Amém, ela não é uma agência missionária de uma igreja só. Não, não é de uma igreja só. É um conjunto das igrejas evangélicas que fundaram Amém. Mas com a representação de Aversa da Igreja Nova Pentecoste. Isso é um exemplo, né, para muitas missões hoje, né? Sim. É um conjunto porque foi 150 pastores de várias denominações, entre eles Batista, Assembleia de Deus da Itália, entre outros. Então se uniram para poder fazer esse movimento que é chamado Movimento Amém, que é a Agência Missionária Evangelho para as Nações. E dali o objetivo era ajudar o povo angolano. E ali que nasceu Amém. E para ali começou agora na altura, contato com Angola. E em 2001 foi elaborado um protocolo de intenção entre o governo de Angola e a ONG Amém, que é a Missão Amém. E em 2002 começou os trabalhos. E aí você está desde o começo, né? Sim, eu estou desde o começo, e eu posso dizer que em 98 eu via de longe, e em 2001
e eu assumi a responsabilidade. Como 2008? 98, justamente 98, e que eu vinha a nascer esta missão, e em 2001 que começou a obra missionária em Angola, e onde que eu entro em ação para a legalização da missão Amém em Angola. Bem, mas aí como que começou esse projeto em Angola? Já tinha algo aqui? Ou começou do zero? Como que começou isso assim? Como tiveram a ideia de fazer isso na Funda? Bom, o projeto Amém não era para ser na Funda. Não. O projeto Amém não foi projetado para a Funda. Era para projetado dentro de Luanda, numa área chamada Golfo, no Palanca, onde que era projetado para poder construir um centro de recolhimento das crianças, uma escola, um orfanato, não é? Na verdade, um orfanato, uma escola, um centro médico e outros refeitório e a área de lazer era para ser construído lá na cidade de Luanda. Mas, por motivo que nós podemos dizer aqui de Deus, e que isso vem parar aqui, porque tem uma história grande atrás desse mistério, de vir parar na Funda. Que bênção! E qual foi o primeiro projeto que começaram aqui na Funda? Bom, o primeiro projeto que começou na Funda foi a ajuda humanitária. Nós, quando recebemos esse local, foi em 2004 que recebemos esse local, através da administração. Mas para receber esse local, eu gostaria de contar mais ou menos em poucos minutos a história, como é que foi. Então a história era que, na altura de guerra, que o governo angolano não permitia que as organizações humanitárias, organizações internacionais, entrassem em Angola fazendo atividades sem a parceria local. E para isso, Amém tinha que ter um parceiro local, uma ONG nacional, para poder colaborar com a Amém para os projetos futuros. E Amém, infelizmente, foi orientado com esse pastor que tinha trazido a missão, tinha trazido o pastor Raymond para cá, e arranjou uma ONG angolana para poder fazer a parceria. Só que a organização angolana foram ingratos, no sentido que não fizeram as coisas conforme que deveria ser. Qual era o acordo? O acordo era que Amém queria a legalização em Angola e, em contrapartida, daria doações para essa organização, aquilo que eles possam precisar por seu povo aqui em Angola. Mas Amém cumpriu com a sua parte de dar doações, de ajudar, mas eles não conseguiram legalizar a organização. Infelizmente, até fizeram umas coisas que não é digno, que trataram os documentos falsos, mostraram uns passos que não era deles, e insinuando que era um local que eles tinham preparado para Amém. Quando se apercebeu essas coisas, já era tarde. Então o Amém se sentiu-se... imagina você vindo para um país e depois o dono do país que já se faz esse embrulho todo, então eles ficaram sem chão. Mas como é a obra de Deus, Deus orientou, é que o representante, os homens vieram pedir para a nossa casa, porque eles viviam no centro da cidade, e vieram pedir para a nossa casa para podermos hospedar esse homem que vinha como representante da Amém, para alguns dias, porque ele vivia num hotel. E o hotel aqui na altura custava muito caro, $700 por dia, $500 por dia, às vezes por um quarto.
Então, e eles vieram solicitar, nós temos uma casa, temos até agora, uma casa bonita na cidade, então pediram para que ele possa ser hospedado na nossa casa, através da minha irmã, que era da igreja deste pastor. Então nós concordamos e ele vem para casa. E ali, quando aconteceu isso, todo mundo abandonaram o cara e pronto, o camarada ficou sozinho. E ali, e ele me via sempre a sair, a entrar, a ir trabalhar. Então me pergunta se onde que eu trabalho. Eu disse, não, eu sou da relação pública. Então eu me perguntou se eu pudesse ajudar para localizar esse pessoal. E fomos descobrindo que era um embrulho, praticamente era uma roubadeira que eles queriam fazer. Falcatrua. Então, a partir dali, eu perguntei para ele que era o projeto. Então, como eu tinha conhecimento para isso, e começamos a andar e até viemos parar em Cacoaco, de Cacoaco, e fomos e vimos até... Desculpa-me, qual o nome desse representante? O representante foi Arcanjo Antonelli. Ah, sim. Arcanjo Antonelli. E daí foi através de ti que veio parar na Funda. Através de mim e vem parar na Funda. E também vem parar na Funda, também tem outra história. Também são quantos anos? São 16 anos já. Então aqui tem muita história. Muita história. Vem parar na Funda porque a administração queria que parasse em Cacoaco. Enquanto que na Funda, na altura, não tinha nem sequer uma escola. Mas Cacoaco já tinha mais de 5, 7 escolas. E um belo dia, o senhor administrador estava sempre ali a tentar nos acalmar, para aguardar. E um belo dia, nós decidimos seguir ele, porque nós passamos para a administração e disseram, não, ele foi para a Funda, naquela área da Funda, porque tinha uma atividade aqui. Então, nós decidimos seguir o administrador até aqui. E chegamos aqui, se encontramos com o administrador local, que é da comuna, e falamos com ele que nós viemos para se encontrar com o administrador municipal. E ele disse que não, o administrador municipal, o chefe saiu, mas nós estamos aqui, qual é o problema? Então, eu falei para eles aquilo que não era nosso projeto. Eles disseram, não, mas nós temos aqui lugares a mais para esse projeto, nós precisamos desse projeto. Então, quando o chefe chegar, nós vamos falar com ele que esse projeto nós queremos que fique aqui. Então, quando o chefe chegou, e ele disse, chefe, por favor, que esse projeto pode ficar na Funda, nós aqui necessitamos muito desse tipo de projeto. E ali, o administrador municipal não poderia mais negar, e ali liberou que nós podemos continuar aqui na Funda. E viemos conhecer o local e gostamos do local e pronto. E o projeto começou aonde mesmo? E o projeto começou a partir desse lugar, dali, que não deram um espaço esses maior. Embondeiros todos e aqui. Esse primeiro embondeiro foi o local onde nós começamos o primeiro trabalho. E começamos o primeiro trabalho, metemos a primeira pedra lá em cima, e nesse embondeiro onde nós fazíamos agora o trabalho social, que é da distribuição alimentar, enquanto que a gente fazia a vedação do local. Agora explica para os nossos amigos telespectadores o que é embondeiro, porque possivelmente, se tiver dessa árvore no Brasil, é bem pouco. Bom, se tiver. O embondeiro, e eu gostaria que o senhor pudesse mostrar o embondeiro. Depois vamos colocar as imagens. Depois vamos colocar as imagens. Mas o embondeiro é uma árvore muito grande, é uma árvore que chega até mais ou menos 20 a 25 metros de diâmetro, que você pode ser 10 pessoas esticando as mãos, pra ou abraçar. 15 para abraçar, e para você abraçar o dito embondeiro. E esse embondeiro já vai aos 300, consegue sobreviver a 200, 300 anos. Interessante. E essa é uma árvore típica de África, Típica, né? de África. Mas isso aí, vocês podem não conhecer o nome como embondeiro, mas você pode conhecer o nome como baobá. Porque em outras localidades é chamado de baobá. Mas nós é embondeiro, porque Angola contém o baobá mais grande, porque os outros baobá de outros países africanos são muito pequenos em relação
aqui de Angola. É por isso que esse é chamado do imbondeiro. E não é toda a região de África que também dá, Nem né? toda a região Essa da aqui, por exemplo, aqui da Funda, é uma região que tem muitos imbondeiros, né? Muitos imbondeiros. Nós temos milhões de imbondeiros. Em nível de Angola, temos milhões de imbondeiros. Tem a área onde só tem imbondeiros que não acaba mais. E o fruto do imbondeiro se chama mucua. Sim. Faz-se suco com ele e faz bem, faz emagrecer. Hoje estou emagrecendo com isso. Bem, a missão começou debaixo de um pé de imbondeiro, é isso que você estava me falando, A missão começou embaixo do pé do imbondeiro. Embaixo do pé do imbondeiro, porque nesse imbondeiro, 2 vezes por mês, nós fazíamos a entrega de cesta básica, mas começando por uma oração, uma porção da palavra, e dávamos alimento e fechávamos com uma oração. Sim, ali começou a pregar o evangelho e Ali também começou... ajudar a comunidade. Foi Exatamente. assim, né? Sim, sim, sim. Bem, esse foi o primeiro projeto. Foi o primeiro projeto. Agora vai me dizendo um pouquinho de forma resumida, porque aqui tem muito projeto, são 16 anos aí aproximadamente de história. Dá uma resumida pra gente, por favor, para que os nossos amigos conheçam, embora nós já tivemos programas mostrando projetos por projeto, mas como começou esses projetos aí, a vinda desses missionários que foram também ajudando, te ajudando, né? O primeiro projeto que nós colocamos nesse lugar, pela além da assistência alimentar, foi o projeto da escola. Mas era simplesmente 6 salas de aula e a casa dos missionários e o refeitório. Esse é o primeiro projeto. Sim. Mas dentro desse pacote, desse projeto, já estava inserido o centro médico. Então, o primeiro projeto era centro médico, escola e 2 residências para os missionários e o refeitório. Esses são os primeiros projetos. E o ano da abertura, o primeiro ano da abertura foi a escola, foi o centro, provavelmente a escola, foi inaugurado dia 21 de outubro de 2006. Essa foi a data da abertura. E dia 2 de fevereiro de 2007 começou o primeiro ano eletivo aqui na Funda. Então já tem meninos que estudaram aqui naquele tempo que já são chefes de família, porque aqui as famílias começam sempre bem cedo, né? Bem jovem. Muitos deles, hoje em dia, até pode ser também que alguns já têm netos. Já é avô. Já é avô, porque aqui imaginamos que nós conhecemos alguns jovens que estudaram aqui conosco, que começaram conosco aqui, vieram, por exemplo, com 6ª classe, estudaram na 6ª classe conosco aqui, hoje já são praticamente quase avós. Já. Coisa. Sim, porque nós aqui temos as meninas, por exemplo, com 13 anos, já são mãe. Começam muito anos, cedo, né? Começam muito cedo. Muito cedo. Bem, a gente tem um pouquinho dessa noção também, porque tem meninos nossos aqui que estudaram aqui, né? Trabalham, exatamente. Trabalham aqui hoje. Sim. E estudaram aqui também. Sim, estudaram aqui, trabalham aqui e muitos já são professores também. Muitos já são professores. Né? Bem, depois do centro médico, qual projeto que veio a seguir? Bom, depois do centro médico, ali vem agora o projeto da padaria. Padaria vem em 2012, que começou o projeto da padaria. E depois da padaria vem o laboratório galênico que nós temos e depois vem todos esses projetos são direcionados da Itália para cá, né? Para a Itália para cá. Por exemplo, o laboratório é da Universidade de Torino, Itália, que são eles que são coordenadores de projetos através de uma organização APA, que é responsável pelos produtos ativos que vêm para cá. E os que trabalham lá
nesse momento, os técnicos também estudaram aqui. São os meninos também que estudam aqui e que continuam a trabalhar conosco no laboratório. O outro, Matias, que conhece muito bem, que está na Itália, fazendo biologias. Praticamente, próximo ano será o último ano dele, 6 anos, e vai terminar depois. Você vai retornar então para cá também. Vai retornar para poder dar continuidade. Olha que bem, você estudou aqui, trabalhava aqui, foi aperfeiçoar na Itália e vai retornar para auxiliar aqui na missão. Oscarito, mas os missionários daqui são brasileiros? Missionários daqui são brasileiros e os primeiros missionários que nós recebemos são ítalo-brasileiros. Os primeiros são? Sim. Os primeiros são ítalo-brasileiros, são da Vitória. Vitória Espírito Santo, Espírito Santo, do Brasil. E eles vieram para cá porque eles viviam na Itália e a partir da Itália saíram da Itália diretamente para cá. Por que Amém Itália optou para o brasileiro? Por causa da facilidade da língua. Sim. Porque o italiano diretamente para Angola seria um bocadinho difícil. E como eu trabalhei essa colaboração toda que eu estou dizendo com os primeiros representantes da MENUS italianos, que são coordenadores dos trabalhos que trabalhamos junto, porque eu falo várias línguas. É por isso que eu tive essa oportunidade de poder estar com eles também, porque senão era difícil. Isso facilitou que você aprendeu também italiano, eu né? também fui aprendendo italiano, porque na altura eu falava somente francês, falava português e um pouco de inglês, mas a partir deles eu aprendi italiano. Mas você é um poliglota, né, Oscarito? Além dos dialetos locais. Sim. São praticamente, para além de... São 4 línguas, quase 5, né? Posso dizer que também espanhol, também um pouquinho. E dialetos são 4 dialetos, são 9 no total. Parabéns! Que benção! Bem, a escola, o centro está sempre a crescer, né? Quem chega aqui vê tudo muito bonito, mas você, Oscarito, como que é do povo, é daqui. Você conhece a necessidade desse povo. É um lugar realmente muito carente, muito necessitado, não é, Oscarito? É um lugar muito carente, muito necessitado. E apesar que ao longo dos anos e o progresso, você começa a ver o progresso, não é? Porque imagina que no tempo de guerra era muito mais difícil, porque a guerra terminou em 2002, né? 2002 terminou a guerra e dali para frente era mesmo o período de transição, ali onde que tinha o ódio entre o irmão, entre o outro do outro partido, quer dizer, não se via muito bem para estar nesse momento hoje com a reconciliação. Então demorou muito tempo. Foi assinado a assinatura da paz em 2004 e isso foi levando tempo para uma boa reconciliação. Foram 2 guerras, né? Exatamente. Foi bem complicado. Então, isso gerou que a dificuldade com o pessoal daqui era tão grande. Porque imagina que quando nós chegamos aqui, não sei se o povo brasileiro conhece samba-pito, né? Lá é pirulito. Pirulito. Bom, nós dissemos samba-pito. Esse pirulito, antigamente quando você vinha com um pacote de pirulito, até as mamães, até os avós, todo mundo cria né? Somente para poder adoçar a boca. Porque muitos não conhecem. E hoje em dia, uma maçã, há pessoas que cresceram, às vezes não saborearam ainda uma maçã, que não custa quase nada. É triste, assim. É triste. Eu estou aqui na missão, sou de Andradina, interior de São Paulo,
E assim, eu estou aqui há 4 anos, mas algumas coisas ainda mexem com a gente, Sim, né? sim. Por exemplo, nós temos aqui um pé de amora, aqui do lado de casa. E as crianças vêm pegar e falam, missionária, deixa eu pegar morango. Eu acredito que nenhuma delas conhece o morango. Não conheço morango. Não, pode até conhecer na televisão. Na televisão. Na né? televisão, mas saborear Sabor- é difícil. É difícil porque não é morango praticamente, posso dizer, não é uma fruta local, não é? E eles conhecem a manga, conhecem o mamão. Mas as conhecem- frutas tropicais, Não, né? as frutas tropicais, mas morango é dificilmente que eles saboreiam morango. E a maçã é por ser caro mesmo, porque é uma fruta importada, né? Então custa um bocadinho demais. E a família que não tem condições para tal, então fica um bocadinho difícil para ele poder comprar para os filhos. Imagina 3 maçãs, pode dar esse valor mesmo para uma boa refeição para casa. Então se comprar maçã, e vão saborear maçã, mas vão ficando com fome. Vale a pena dar condições alimentares melhor, não é? Comprar fubá, né? Vocês dizem Nós fubá. falamos fubá, aqui vocês falam fuba. Falamos fubá, vocês falam fubá. E compra fubá e faz Onde se faz o funge. Funge, faz um bom funge. Que para um nós molho. é uma polenta, polenta. mas bem mais firme. Exatamente. Então dá para que os meninos matam a fome. Mas também, para além disso, há um progresso muito grande que quando começamos esses trabalhos aqui, mesmo nossos professores não ganhavam assim tão bem, mas hoje em dia já ganham melhor, hoje em dia já conseguem ter uma vida digna, então é de louvar. Benção. Bem, quando eu cheguei aqui não tinha água ainda, e ainda não há água encanada para todo mundo. Exatamente. Facilitou agora há poucos dias que Exatamente. fizeram alguns Sim, alguns pontos de água para a alguns população, pontos, né? Projetos do governos que querem atingir que é água para todos. É um projeto do governo angolano que é água para todos. Você falou de um casal ítalo-brasileiro, mas vieram outros missionários depois disso. Sim, os primeiros são um casal ítalo-brasileiro que são da Vitória, não é? Conforme que eu falei. E depois vieram outros casais do São Paulo, da Andrelina, que primeiro são Lídia e Devado, e depois vem o pastor Davi e a missionária Nice, e depois chegaram vocês, né? Vocês também da Andrelina, não é? Sim. O Rodrigo Azenaite. Então, e para além disso, da Itália só vêm os voluntários. Eles vêm periodicamente por um tempo, depois voltam, mas permanentemente nós temos até agora 3 casais missionários. Sim. Todos são brasileiros. E a obra está a crescer, né? Tem construção aí. São aproximadamente aí quantos alunos estudando hoje? Hoje nós temos menos alunos que nós tínhamos antes. Porque nós antes tínhamos o 3 turnos. E nós tínhamos cerca de 1.800 alunos. Meu Deus. Mas hoje em dia nós estamos com 860 alunos por ano. Mas antigamente que nós tínhamos muito mais alunos. Mas agora de forma um pouco mais organizada. Mais organizado e reduzido, não é? Reduzido porque antigamente nós tínhamos até os adultos, não é? Nós tínhamos ensino adulto e que era muito mais difícil para nós. Vale a pena você pegar uma criança e educar do que pegar um adulto e reeducar. Muito mais difícil. Reeducar é muito mais difícil. Bem, agora são mais quantas salas que vêm por aí? Sim, mais 8 salas. Então, nesse momento, próximo ano, provavelmente vamos começar com 14 salas de aula. Não, 14 até que não, vai 16 salas. 16 salas. 16, porque nós temos além 8. dos 6 que do ensino primário, nós temos o da iniciação, 2 salas da iniciação, 8, mais 8 são 16 salas. Temos 2 salas aqui da iniciação, que é o prezinho no Brasil, né? Então, a quantidade de aluno
Não vai dobrar porque muitas salas estão superlotadas, mas vai aumentar consideravelmente o trabalho aqui. Vai aumentar. E pode crer também que o número também vai aumentar, porque com certeza que com essas 8 novas salas, a expectativa é grande. Muita gente já está à espera, porque como a missionária sabe que aqui nós, quando é o período de matrícula, inscrição, não é? Nós Sim. dissemos matrícula. Lá também. Aqui, pessoas que dormem aqui 3 dias, aguardando numa vaga para poder colocar o seu filho aqui. Porque falta o ensino, né? Falta. E para além disso, a escola é uma referência aqui para a comunidade, falta né? ensino de qualidade, e nós temos o ensino de qualidade. De qualidade não somente em termo educacional, mas em termos de apoio, porque nossos alunos aqui têm a merenda escolar que em outros lugares não tem. Nossos alunos têm assistência médica que em outros lados não tem. Água. E aqui nós temos água potável para eles que em outro lugar não tem. Outro lugar, até o banho para a área sanitária não tem. Complicado. Não tem. Então é por isso que todo mundo quer colocar o filho aqui na missão. Amém é uma bênção para a Funda. Amém é uma grande bênção. Bem, Oscarito, nós vamos finalizar o nosso bate-papo de hoje e eu gostaria que você deixasse uma palavra aos nossos irmãos brasileiros. Eu acredito que tem muita gente brasileiro no mundo também, em outros lugares assistindo esse programa, e que o que você tem a dizer a respeito de pessoas que veem essa missão, o que elas podem fazer, o que você acha? Eu diria que essa missão nasceu no coração de Deus. E tudo que nasce no coração de Deus é para a bênção do seu povo. E essa missão é uma bênção, porque quem chega a este lugar encontra paz. Encontra verdadeiramente a paz. Você pode encontrar miséria, pode encontrar situações críticas lá fora, mas quando você pisa nesse lugar, você sente uma diferença. É por isso que muita gente que vem para cá se apaixona. E muitos deles também, quando deixam esse lugar, choram e prometem de voltar. Então, eu convido também a você que nos ouve, um dia, se passar por Angola, procura a Missão Amém em Funda e visita para comprovar a você próprio que é um lugar de bênção. Porque a Bíblia diz que o lugar onde colocar nossos pés, Deus tem nos dado. Então, esta aqui é uma bênção de Deus, porque Deus tem feito este lugar seja um oásis dentro de um deserto. Aleluia. É realmente um oásis dentro de um deserto. E onde que você vê que quando você não olha aqui, não, olha para fora, um povo que não tinha esperança, mas que pode encontrar esperança. Porque quando nós chegamos aqui era muito difícil. Era difícil que a ideologia que os pais, como são agricultores, colocavam nos filhos, que no momento da colheita, todos os filhos abandonavam a escola e iam para a colheita. No momento de plantar também era a mesma coisa. Mas nós, com a ajuda de Deus, os missionários, que eu digo todos nós, fizemos que os pais pudessem mudar a sua ideologia, que os filhos pudessem encarar a vida de uma outra maneira. Hoje, muitos estão estudando na Rússia, estão a estudar em vários lugares, mas com a referência saindo daqui da Funda. Saiu daqui. Saiu da Funda. É uma alegria para nós, é um motivo de orgulho até. Motivo de orgulho, né? Motivo de orgulho. Oscarito, Deus abençoe a sua vida, recompense o seu trabalho, o seu esforço, são tantos anos e é só Deus para te recompensar. É uma alegria, acredito que é uma honra para a missão e é uma honra para mim também, né? Sendo um missionário brasileiro, conhecer pessoas importantes, interessantes como você,
que tem feito um bom trabalho aqui durante todos esses anos. Deus abençoe, Deus abençoe. Mas a única coisa que nós temos é trabalhar na obra. Estamos aí para isso. É a obra. É a nossa chamada. É a nossa chamada. Vamos com tudo. E eu, muitas das vezes, eu penso, às vezes, de desistir, de sair, de ir, mas quando penso, não, é a obra de Deus. Então, não tem como. Vamos avante. Vamos avante. Amém. Deus Bem, abençoe. Deus abençoe a ti. Obrigado. Deus abençoe nossos amigos da FMC TV. Até a próxima. Permitindo Deus. Até lá. Um forte abraço. Na paz do Senhor. Estamos juntos. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço de Angola.